Boa noite. Nesta quarta-feira a gente recebe aqui no estúdio o professor Murilo César Ramos, pesquisador da Universidade de Brasília. Ele está em Bauru para o Seminário de Políticas de Comunicação do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp, realizado entre hoje e amanhã. E você vai ver também. Comércio fecha janeiro com queda de 10% nas vendas em relação ao ano passado e a chuva pode ter sido uma das principais causas. Tratamento contra a leishmaniose. Medicamento veterinário é promessa de fim da eutanásia em cachorros, mas o custo da medicação ainda é alto. O Unesp Notícias deste 1º de fevereiro está no ar. Janeiro não foi um mês fácil para os comerciantes em Bauru. A aposta era superar os baixos índices de venda no fim do ano com as liquidações, mas não foi o que se viu na maioria das lojas da cidade. No centro da cidade, o baixo movimento ilustra como as vendas do mês de janeiro fecharam, com queda de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas, alguns fatores foram responsáveis por reduzir a circulação de clientes nas lojas. Janeiro geralmente é um mês muito bom de venda, que tem muita liquidação, muito consumidor deixa de comprar em dezembro, comprar em janeiro. Mas infelizmente a chuva atrapalhou muito o comércio esse ano em Bauru. E também a rebelião, que teve um dia que ficou totalmente fechado o comércio em Bauru, onde teve uma queda nas vendas, né? Isso prejudicou muito o comércio. A rebelião no Centro de Progressão Penitenciária no último dia 24 e os boatos que surgiram sobre o acontecimento fizeram muitos estabelecimentos em Bauru fecharem as portas. Muito prejuízo, é um dia totalmente parado, você não vende, não tira nenhuma nota, certo? Isso atrapalha, onde deu a queda no comércio nas vendas de janeiro, coisa que não costuma dar. Mas, na maioria dos outros dias, o que fez a população permanecer em casa foi a chuva intensa. Segundo o IPMET, janeiro de 2017 foi o segundo mais chuvoso em 20 anos. Nem mesmo as liquidações de fim de ano foram suficientes para atrair os consumidores. Nesta loja de móveis, as vendas costumam ser melhores nos primeiros meses do ano. Apesar de não ter registrado queda nas vendas, o proprietário explica que mais dias de sol poderiam ter contribuído para alavancar os lucros. Normalmente quando chove, principalmente como foi esse mês, o pessoal dá uma segurada de sair, eles preferem dias mais claros. O começo do ano também costuma ser um período de renovação, até mesmo da decoração da casa. Normalmente para o nosso ramo é muito bom, por causa das promoções. O consumidor já está acostumado que em janeiro sempre tem boas promoções de imóveis. Então, para nós, janeiro é muito bom. Por isso, para algumas pessoas, janeiro continua sendo um mês de apostar nas compras. Nem mesmo o tempo nublado assustou esses consumidores. A gente gasta um pouquinho, né? Porque a gente está de férias, acaba saindo mais, acaba gastando um pouquinho mais. Termina dezembro e continua em janeiro, né? Gastando. Nesse mês aqui choveu bastante, né? Atrapalhou você sair de casa para fazer compra? Não, nada. Graças a Deus, não. A chuva não atrapalha, então? Não. Eu até gosto de chuva. Na contramão da queda nas vendas, teve lugar que lucrou com essa água toda. Esta loja, por exemplo, oferece várias opções para as pessoas se protegerem da chuva. Nós temos uma grande quantidade e variedade de produtos, desde aqueles que cabem em bolsa para as senhoras, também modelos pequenos para homens que querem levar numa mochila. Para quem procura uma proteção maior, de cobertura maior, com diâmetros maiores, a gente também tem vários modelos. E não é só guarda-chuva, né? Tem outras opções também? Temos também capas de chuva e conjuntos para motoqueiros. Também teve muita procura esses dias de todos esses itens. Para Soraya, as chuvas de verão são bem-vindas. Como se diz, são as águas de março fechando o verão e a gente espera sempre por isso. E pelo visto, as lojas do segmento vão continuar lucrando nos próximos dias. Vamos acompanhar a previsão no mapa. Neste momento, são registradas chuvas de moderadas a fortes na divisa de São Paulo com o Mato Grosso do Sul. Também há ocorrência de pancadas isoladas em diferentes regiões paulistas. Em Bauru, podem ocorrer chuvas de curta duração hoje no fim do dia. Agora, a umidade do ar está em 58%. Os ventos sopram a 11 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 19 e 28 graus.
Para amanhã, mínima prevista de 18 e máxima de 32 graus. Depois do intervalo, a gente recebe o professor Murilo César Ramos, da Universidade de Brasília. O pesquisador está em Bauru para o Seminário de Políticas de Comunicação, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp. E ele traz para a gente um pouco do que está sendo discutido no evento. É já, então fique com a gente. Nesta quarta e quinta-feira, o Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia da Unesp em Bauru realiza um seminário de políticas de comunicação para discutir o cenário da radiodifusão pública e privada no Brasil. O Unesp Notícias também abre espaço para falar sobre esse tema e nós recebemos um dos convidados do evento, o professor Murilo César Ramos. Boa noite, professor. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Boa noite e obrigado. Agradeço eu também pela oportunidade de vir falar com vocês hoje sobre esse tema. O professor Murilo, ele é pesquisador do Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília e é integrante do Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias da Comunicação, também da UNB. Professor, vamos começar falando sobre o cenário brasileiro, né? A maior parte das empresas de rádio e de televisão são administradas pela iniciativa privada, né? O que isso significa para o cenário da comunicação? Esse é o problema estrutural mais importante da vida da radiodifusão, do rádio e da televisão brasileiros, desde a sua concepção. Ela não foi concebido por ninguém especificamente, mas, enfim, desenvolveu-se desse modo. Desenvolveu-se por meio da presença dominante, tanto para o rádio, logo no início, depois para a televisão, de empresas controladas pela iniciativa privada. E no Brasil, ao contrário de outras realidades, mesmo próximas de nós, como o caso da Colômbia, por exemplo, mais recentemente, mas para falar dos modelos importantes para nós como referência, como Estados Unidos e Europa, o Brasil sempre careceu de um sistema de interesse público, de serviço público, capaz de apresentar uma alternativa para a sociedade. Então, esse tem sido sempre, e continua sendo, e ainda será por algum tempo, o nosso grande problema. Esse é o cenário que o senhor enxerga para os próximos anos? O senhor não vê uma mudança, um investimento maior na comunicação pública? É muito irônico isso, né? Porque o Brasil passou por uma mudança política abissal, né? Para usar uma palavra não muito usual, uma mudança muito grande recentemente com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E nesse processo, eu vou me referir apenas a uma consequência que me afetou como cidadão, me afetou como pesquisador, como professor, me afetou como ex-membro do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, da EBC, que operava a TV Brasil e 8 rádios. Né? O projeto da EBC, que começou com a lei de 2008, né, ele foi simplesmente eliminado com uma assinatura de uma medida provisória. E foi justamente pela extinção do Conselho Curador, do qual eu fui parte durante quase 5 anos. Enfim, então, eu não vejo incentivo hoje. Quer dizer, havia possibilidade de um incentivo, havia possibilidade de um sistema de serviço público que crescesse ao longo dos anos. Eu sempre falava, a TV Brasil, as rádios, né, que tinha uma história até mais longa que a TV Brasil e muito importante, a Agência Brasil, mas a TV Brasil principalmente, nós só vamos saber se ela, da sua eficácia, ao longo de uma geração. Essas coisas não acontecem do dia para a noite. E, infelizmente, com 8 anos de existência, a TV Brasil foi literalmente extinta. O que sobrou não é nada parecido com o que se pensou originalmente com o projeto da EBC de 2008. E o impacto, né, dessa decisão se arrasta por diferentes partes do país, por exemplo. Não, com certeza, porque você tem emissoras ligadas a governos estaduais, a universidades, a mesmo fundações privadas, que poderiam, no tempo, constituir uma alternativa, mesmo descentralizada,
de serviço público, aos moldes, por exemplo, do sistema PBS dos Estados Unidos, sem querer comparar com a BBC britânica, que é um modelo muito distante de qualquer realidade que a gente possa pensar, e nasceu assim e será sempre assim. Né? Então, a repercussão foi essa. A repercussão se deu, primeiro, pela impossibilidade de construir um sistema descentralizado, que era... Eu sempre tive mais gosto pela ideia de um sistema descentralizado, preservando, por a TV Unesp, fazendo parte desse processo, contribuindo com programações, contribuindo com ideias, com formatos, mas preservando a sua identidade de Bauru, da universidade, enfim, mas sendo também parte constitutiva dessa rede. Né? Isso tudo acabou, quer dizer, e eu não sei quando é que se poderá retomar isso, né? Infelizmente. Professora, a gente falou sobre as discussões políticas em torno da radiodifusão, mas em relação à comunicação digital, o senhor acredita que também exista uma demanda por regulamentação nessa área? Esse é um tema difícil, porque a comunicação digital, eu sei a que você se refere, ela é extremamente ampla. E, aliás, a radiodifusão, a televisão aberta, inclusive, está se tornando digital. Sim. Então, ela está se integrando a esse sistema de produção, distribuição e consumo por meio de aparelhos terminais digitais, seja um smartphone, né, seja a sua Smart TV em casa, enfim. Então é um cenário complexo e a televisão ela passa a se integrar nesse cenário agora com mais força, porque já se produz digitalmente há muitos anos. O que está se fazendo agora se produz em grande parte, se distribuía digitalmente, mas a recepção não era digital. Agora a recepção passa a ser digital. As pessoas estão ou por meio de uma caixa conversora, a gente sabe disso, ou por meio de televisões aptas a receber o sinal digital. Todo mundo, do mais pobre ao mais abastado, na Brasília já está com o sinal analógico desligado. Começou lá, Rio Verde, em Goiás. São Paulo, acho que é São Paulo agora que está sendo desligado. A cidade de São Paulo, eu acho que a grande parte da grande São Paulo está sendo desligado, vai ser desligado agora em março o sinal analógico. Aqui para Bauru a previsão é o ano que vem. No ano que vem. Então, veja bem, então, esse é um problema. Outro problema da comunicação chamada digital, problema ou solução, é a necessidade, primeiro, de disseminar o acesso às redes de banda larga, com capacidade, seja móveis ou sejam fixas. Então, esse é o primeiro problema. É o problema de você ter uma política pública capaz de, no tempo, universalizar esse acesso, que todo mundo tenha a possibilidade de acessar, seja a sua rede social, seja o seu serviço de mensagens, né? Não vou fazer comercial aqui de ninguém, mas enfim, seja, como eu fazia há pouco, acessando um site para saber o resultado de um jogo de futebol, não é? Em trânsito, tá certo? Seja, por exemplo, tendo acesso a serviços de streaming, de programas de televisão, de séries, vídeos, como a gente está vendo sendo disseminados com larga margem hoje. Então, então, primeiro, a necessidade de infraestrutura, de acesso e conexão e conectividade. Isso é uma primeira necessidade. A outra é um certo tipo de regulamentação desse ambiente. Em ambientes similares, tipo hotelaria, o Airbnb, né, que também faz parte desse chamado ecossistema digital, ou Uber na questão. Aí eu vou falar, não é propaganda, estou falando da polêmica com, por exemplo, o serviço de táxi. Então, o poder público tem que intervir e fazer algum tipo de regulamentação, seja da área tributária, seja na área de segurança, na área de regulação da concorrência, enfim. Então, isso também vai valer e passa a valer também para outros serviços que competem ou não, por exemplo, com TV por assinatura. É uma área difícil, não se fala aqui de você, por exemplo, disciplinar a oferta de conteúdos, não é isso. Mas começa a se discutir, por exemplo, certos serviços que são oferecidos no Brasil, eles estão ainda hoje à margem da estrutura tributária. É fundamental pensar isso. Ou seja, exemplo, é um cenário bastante complexo. É muito complexo, né? É muito complexo. Eu já estava me perdendo aqui, porque ele é tão complexo, você começa a falar dele e você não para. Professor, infelizmente vou ter que interrompê-lo, que o nosso tempo hoje é um pouquinho curto, é um tema interessante, precisamos discuti-lo amplamente. E eu agradeço hoje a sua presença aqui prazer com a gente. De poder falar, né, sobre essas questões que são importantes, mas, de fato, elas são, particularmente no ambiente digital, e eu encerro, elas são muito complexas, muito complexas.
Tá ótimo, professor. Muito obrigada. Obrigado a vocês. A gente faz agora uma pausa bem rápida e, na sequência, um medicamento veterinário que promete acabar com a eutanásia em cachorros com leishmaniose. Você vai conhecer os prós e os contras desse tratamento. É já já. Voltamos com informações para quem quer se preparar para o vestibular. O cursinho Princípia da Unesp em Bauru está com inscrições abertas para o processo seletivo de 2017. Neste ano, o cursinho Princípio oferece 260 vagas para os períodos diurno e noturno. Lembrando que as aulas são gratuitas. Sobre esse assunto, eu converso com o Rodrigo Molina, coordenador discente do cursinho Princípio. Rodrigo, quem pode se inscrever para o cursinho? Qualquer aluno que tenha completado o terceiro ano do ensino médio ou que esteja cursando o terceiro ano do ensino médio. No caso dessas 260 vagas, elas são de concorrência aberta? Tem alguma porcentagem reservada para estudantes de escola pública? Como funciona? Nós reservamos 90% das nossas vagas para os alunos de escola pública. E como vai funcionar a seleção? A seleção dos alunos é feita por meio de uma prova que a gente está com as inscrições abertas aqui. E essa prova, ela é uma prova objetiva, uma prova dissertativa? Isso, é uma prova objetiva, no caso de 50 questões, contendo todo o conteúdo do ensino médio. Quem tiver interesse em se inscrever, como o interessado ele pode fazer? Basta vir até aqui ao campus da Unesp, na Cantina das Engenharias, das 10 horas da manhã até as 9 da noite, e fazer a inscrição aqui com o nosso pessoal que está aqui nas mesas. Rodrigo, muito obrigado pelas informações. As inscrições para o cursinho Princípio vão até o próximo dia 10. A taxa de inscrição é de R$20, mais 1 quilo de alimento não perecível. Informações também pelo telefone 3103-6065, das 10 da manhã às 21 horas. Inscrições abertas para o cursinho Princípio aqui na cantina da FEB com os voluntários. Murilo Barbosa para o Unesp Notícias. Desde setembro está sendo comercializado no Brasil um medicamento veterinário para cães com leishmaniose. O Milteforam já era popular na Europa e chegou ao país como uma opção de tratamento. Para se ter uma ideia, só em Bauru cerca de 900 cães foram eutanasiados em 2016. E ele vem dando resultado. O único problema é que essa é uma medicação cara e inacessível a grande parte da população. Sandra é apaixonada por animais e tem 2 cachorras de estimação que foram resgatadas da rua. A Mel, uma Weimaraner, foi acolhida há quase 5 anos, quando apresentava sintomas da leishmaniose. Eu encontrei ela perdida nas Nações Unidas, ela estava bem magra, já estava com as unhas grandes, já tinha cara de leixe, né? Aí eu recolhi, tentei achar o dono, não achei e recolhi e comecei a tratar. Os medicamentos utilizados no tratamento convencional eram de uso humano e não surtiram resultados com a Mel. Na época, a saída encontrada pela Sandra foi importar o Milteforam, um medicamento veterinário que ainda não tinha venda autorizada no Brasil. Comprei 2 frascos, gastei por volta de R$3.800 4 anos atrás. Só que ele debilita bem o cachorro. Depois de uma semana ela parou de comer, ela ficava bem amuada, não sei se ele tinha dor ou alguma coisa, mas ela ficava amuada e sempre a veterinária acompanhando, ela falou, não, é assim mesmo. A pele dela manchou muito, ficou com umas manchas escuras. E aí depois, quando deu os 30 dias, aí ela foi evoluindo, voltou a comer, as manchas sumiram. Depois de 6 meses a gente retestou e o exame estava negativo. Em setembro do ano passado, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aprovou o uso do medicamento no país. Nós fizemos um primeiro protocolo de estudos em 2011 e nós apresentamos para os Ministérios da Saúde e da Agricultura, solicitando autorização para fazer o estudo aqui no Brasil. Nós obtivemos de um dos ministérios a permissão e o Ministério da Saúde, naquela época, nos disse que nós não poderíamos seguir adiante com o estudo. Depois disso, depois de uma série de eventos, em 2013 nós reapresentamos o protocolo de estudo para os 2 ministérios novamente, e aí sim, nós tivemos a aprovação de um e de outro, né? Aí nós levamos basicamente 2 anos para fazer o estudo completo, para ter todos os dados que nós necessitávamos no Brasil, e começamos o processo de registro. Mesmo com a liberação, ele só pode ser administrado por veterinários. É imprescindível que o médico veterinário atue neste
diagnóstico da doença e na prescrição do tratamento. Não dá para o consumidor final ir a uma loja e comprar o medicamento para fazer uso no seu animal. Então ele é um medicamento de uso controlado que vai ter retenção de receita e só pode ser vendido através da prescrição do médico veterinário. O ciclo de tratamento com milteforam dura 28 dias. A dosagem deve ser feita diariamente e varia conforme o peso do animal. Após a conclusão do ciclo, o cachorro passa por uma bateria de exames para verificar a saúde. Havendo melhora, depois de 3 meses, o segundo ciclo é iniciado para garantir o bloqueio da doença. A eficácia comprovada do milteforam é de 98,7%, o que traz uma mudança na forma de lidar com o tratamento da doença em animais. Há um certo tempo atrás, a indicação era a eutanásia desses animais. A gente foi lutando para conseguir o tratamento. Até então, nós usávamos medicamentos de uso humano. Então, cada caso, a gente pesava, por exemplo, poder aquisitivo do proprietário, que poderia importar esse milteforam, até mesmo alguns medicamentos um pouquinho mais caros de linha humana. Mas com esse medicamento agora vindo para o Brasil, acredito que a gente vai ter mais essa opção de tratamento. O problema é que o medicamento é caro e inacessível para grande parte da população. O frasco com 90 ml passa de R$1.000. Por isso, a prevenção não deve ser descartada. Os animais, muitas vezes doentes, eles estão nas áreas de vulnerabilidade social. São os animais imunodeprimidos que muitas vezes estão acometidos com essa doença. Então esse é um detalhe também importante, porque o medicamento ainda vem com um custo um pouco elevado. Eu temo que poucos animais poderão se utilizar desses benefícios. Então, assim, são inúmeras questões, A Comissão de Defesa e Proteção Animal da OAB e o Conselho Municipal de Proteção Animal vai trabalhar num projeto de lei para que o poder público faça outras medidas para a prevenção e controle de zoonose, dentre elas a conscientização das pessoas em relação à limpeza, a conscientização das pessoas do descarte de orgânicos, que é onde o vetor se reproduz. Então, além do medicamento, poder fazer essa parte aí de cuidar desses animais, nós também precisamos cuidar da conscientização das pessoas. O Nesp Notícias fica por aqui, mas você pode assistir as reportagens desta e de outras edições no site da TV Unesp e no nosso canal no YouTube. Eu te vejo amanhã às 6h30 da noite. Tchau!